Olá a todos, cá estamos no Haja Direito. O meu nome é Carla Paiva, sou jurista e o tema que vos quero trazer hoje é o divórcio. Então, vamos referir aqui alguns pontos que me parecem importantes. O divórcio tem duas modalidades, previstas no artigo 1773 do Código Civil, e é o mútuo consentimento ou o divórcio sem o consentimento de um dos cônjuges. Pronto, termos jurídicos, o mútuo consentimento é quando ambas as partes estão de acordo. O sem consentimento de um dos cônjuges é o tão falado divórcio litigioso, que antigamente era assim que se dizia e até na linguagem corrente é o litigioso. Então, o mútuo consentimento pode ser requerido na conservatória do registro civil por ambas as partes durante todo o tempo e tem que ser acompanhado de alguns acordos. Nomeadamente, se existirem filhos menores, tem que ser acautelado o superior interesse da criança, não é? E têm que ser acauteladas todas as coisas que digam respeito aos filhos menores. E então, a regulação das responsabilidades parentais, a prestação de alimentos, a relação dos bens e a partilha dos mesmos, o acordo em relação à morada de família. Caso tenha havido convenção antinupcial, tem que haver também a certidão dessa convenção, para se saber o que é que foi convencionado antes do casamento, e um acordo em relação aos animais de companhia, caso existam, e ou referir que não existem e, portanto, por isso não há acordo. Em relação à regulação das responsabilidades parentais, são analisadas normalmente pelo conservador, que depois pode remeter para o Ministério Público e pode haver um convite para alguma alteração. O Ministério Público tem 30 dias para se pronunciar. Pode haver um convite para alguma alteração, se assim entender que não estão acautelados os interesses das crianças e, portanto, pode haver esse convite. Estando esta situação finalizada, procede-se ao registro do divórcio e o assunto fica tratado. No divórcio sem consentimento de um dos cônjuges, e gostava só de vos dizer aqui, fazer aqui um pequeno parênteses, um casamento é um contrato e, portanto, ou há uma rescisão de ambas as partes e, portanto, termina-se o contrato, ou, havendo uma rescisão unilateral, essa parte tem que apresentar os fundamentos, ou seja, porque é que eu não quero continuar casado contigo. Pronto. E pode ser, para além do porque já não gosto de ti, porque houve violação de determinados deveres conjugais, há outros fundamentos que são importantes falar. 1 ano em separação de facto, portanto, sem que haja comunhão de vida, nem que haja perspectivas para que isso aconteça. A alteração das faculdades mentais de um dos cônjuges, quando isso pode comprometer a vida em comum. A ausência de um deles nunca inferior a 1 ano. E a tal violação de um dever conjugal, entendido pelo cônjuge que está a pedir o divórcio. Pronto. Os efeitos do divórcio sem consentimento, normalmente, são, ou seja, começa a produzir efeitos à data em que se propôs a ação, da propositura da ação, juridicamente. Ou seja, quando se vai pedir, é nessa data que começam a produzir efeitos. No caso de ter havido uma separação de facto, superior a 1 ano, retroage à data dessa separação de facto. Isto é muito importante a cautelar em termos de partilha. Referir que neste divórcio sem consentimento, quando se procura obter o consentimento de uma das partes para que o divórcio passe para mútuo consentimento, ou seja, para que haja um acordo, que é juridicamente a convolução no mútuo consentimento, se isto acontecer, ou seja, se nessa primeira conferência se chegar a acordo e o divórcio puder passar a mútuo consentimento, então depois segue a tramitação normal de um divórcio por mútuo consentimento. Quando não há esse acordo, então depois segue a tramitação. Os fundamentos são apresentados, estes que eu já referi, e os efeitos são os que eu já referi também, portanto, produz os efeitos à data em que se propôs a ação, da propositura da ação, ou, havendo como fundamento 1 ano de separação de facto, retroage à data da separação de facto
E isto é muito importante em termos de partilha, para depois acautelar uma série de situações que podem acontecer neste lapso de tempo. Portanto, 1 ano de separação de facto, mais o processo a correr, é importante acautelar esta situação. Pode ainda haver uma outra hipótese, que é a reconciliação. E neste tema da reconciliação, eu irei fazer outro vídeo para se perceber como é que depois a reconciliação, porque a reconciliação também tem que ser registada. Portanto, isto é um dos temas que eu também irei abordar. Como conclusão, o que é que eu vos quero deixar? 2 pontos. O divórcio tem 2 modalidades, com consentimento de ambas das partes, que é o mútuo consentimento, ou sem o consentimento de um dos cônjuges. Quando é mútuo consentimento, tem que ser acompanhado daqueles acordos, tem que ser acautelado uma série de situações. Sem consentimento, pode eventualmente convolar num divórcio por mútuo consentimento, que é passar a ser um divórcio por mútuo consentimento, e aí, na conferência de reconciliação, se assim entenderem os cônjuges, depois volta ao mútuo consentimento e segue a tramitação normal, ou continuar com o processo sem consentimento. E, portanto, aí acabam por ser apresentados os fundamentos, sejam eles quais forem, e depois tem que haver uma decisão do juiz do processo e tem que haver um despacho de sentença em relação ao divórcio em si. É um divórcio mais demorado, acaba por ficar também mais dispendioso e acaba por ser bastante mais desgastante. Mas existem ambas as modalidades, depois os cônjuges entenderão o que pretendem escolher. Espero ter elucidado. No caso de terem dúvidas, deixem comentários, façam perguntas para o meu e-mail se quiserem e estarei disponível para vos esclarecer. Trarei outro tema na próxima semana e podem sugerir temas também. Tenham um excelente dia ou uma excelente noite e obrigada por me ouvirem.